E aí eu falo, é por causa disso, disso e aquilo, tu não viveu isso? Aí ela, meu Deus, é verdade. Como é que tu sabe? Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu tenho uma honra enorme em fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Aqui eu entrevisto escritores da editora Chave Mestra e são escritores que não adianta você falar para mim porque eu sempre vou colocar aqui bem de início. São escritores que trazem muito conteúdo, não só de história de vida pessoal, mas de história de vida mesmo dos bastidores, vivenciando tudo aquilo que eles fazem na profissão, no dia a dia, em suas mentorias, palestras. Então, gente, é um conteúdo riquíssimo aqui que eu trago para vocês neste vídeo. Mas eu não quero falar muito aqui, porque se não deixar eu falo, e aqui o palco é deles. Essa mesa aqui é deles, porque é muito legal para a gente trazer o escritor para que vocês conheçam ele. Vocês fazem a leitura do livro, que eu já apresento já já. Vocês fazem a leitura do livro, vocês têm o conhecimento, né, de toda a história, mas é muito gostoso quando a gente traz aqui em audiovisual para você reconhecer, para você simpatizar, para você ter essa conexão. Então, hoje eu vou apresentar para você o escritor do livro Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito. Esse livro que está lindo. Capa, conteúdo, todo o histórico e um tema que a gente precisa tratar sempre, cada vez mais. E nesse livro tem um capítulo aqui lindão, que é o 26, Desvendando as Raízes da Ansiedade. E o escritor que está aqui comigo, que vai falar sobre isso, é o Rodrigo de Freitas. Tudo bom, Tudo bem, Rodrigo? Débora? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que Obrigado pela ótimo. oportunidade. É uma honra para mim estar aqui e falar sobre esse assunto tão necessário Sim. ultimamente para nós, né? Com certeza. E o Rodrigo, ele não é só escritor também, ele é mentor, palestrante, né? Você tem todo esse trabalho com esse tema, Rodrigo? Sim, o meu foco maior é esse tema, ansiedade. Mas eu trato traumas, depressão, todos os problemas mais severos no âmbito emocional. Eu gosto de tratar, eu gosto muito de ajudar pessoas nesse sentido, sabe? Ótimo. E eu vou te perguntar muito, viu? Se prepare, já tem a sua água aí, então se prepare para falar bastante, porque é um tema, e eu trago um tom, claro, um pouquinho mais de bate-papo e bem humorado, mas é um tema delicado, né, Sim, Rodrigo? Quando a gente fala de ansiedade, muito a gente estava até falando em bastidores, muitas pessoas fazem, como eu fiz aqui a abertura desse podcast, sorrindo, muito para cima, né, interpretando, mas a gente sabe que as pessoas vivem muito assim hoje, né? E exatamente. você fala isso no início do teu capítulo, Sim, né? Porque às vezes está sorrindo, mas por dentro está carregando algo muito difícil, né? exatamente. Pesado. Existe uma má interpretação em relação à ansiedade e depressão. Porque as pessoas que sofrem depressão, ansiedade, elas são muito julgadas. E como elas não querem ser julgadas Ótimo. pelos outros, elas acabam camuflando a sua dor. Porque o que, que o outro vai pensar? Vai pensar que eu sou isso, vai pensar que eu sou aquilo, vai pensar que eu estou de frescura. Então acabam camuflando. E tem outros, então, que acabam montando um personagem para se proteger. Mas na verdade eles não estão se protegendo, eles estão se machucando cada vez mais. Porque quanto mais você prolonga um tratamento, uma busca por uma ajuda, pior é. E como que é esse trabalho que você faz? Você, quando vai receber essas pessoas, ou é de consultório, ou é mentoria de palco, ou online? Como que é feito esse trabalho? E qual é o público que você tem recebido? Como as pessoas estão chegando até você? Eu atuo de várias frentes. Eu faço palestras para abrir a consciência das pessoas em relação a esse tema, depressão, ansiedade. Eu também faço processos individuais e faço processos em grupos, mentorias em grupo. Tá. A grande quantidade de pessoas que têm me procurado são mulheres, Olha só. por dois motivos. Primeiro, porque homem é mais difícil de procurar ajuda. Tem aquele negócio do machão, não, eu não preciso de ajuda. Então, mulheres elas são mais abertas nesse sentido. Segundo, por que as mulheres estão procurando mais ajuda? Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade de inversão de valores. Ou seja, a mulher está tendo que tomar as rédeas do seu lar.
os homens estão se tornando cada vez mais omissos e as mulheres com cada vez mais responsabilidade. Antigamente, quem era a função do provedor era do homem, e ainda deveria ser assim. Só que quando o homem se omite, a mulher ela precisa se impor e precisa ocupar esse lugar. E por conta de todas essas responsabilidades e tarefas, tem mulheres que saem 5 horas da manhã de casa e voltam à meia-noite com essa bagagem de ser o provedor. Ou seja, elas estão pegando por uma falta do homem, do masculino, elas estão pegando uma responsabilidade que não é delas. Consequentemente, o emocional delas é afetado, com depressão, com ansiedade, o medo de não dar conta das coisas, das tarefas, porque o homem sai para trabalhar e a responsabilidade do homem é prover a casa. Sim. A mulher já não. A mulher tem responsabilidade com o filho, com escola, com alimentação, com o próprio trabalho, muitas vezes com tudo isso e mais os estudos. Então as mulheres estão sendo muito mais afetadas. Então meu público hoje, em massa, são mulheres, entre 25 e 50 anos. Certo. Você fala aqui, né, formado aí, você traz todas essas ferramentas, mas você traz no livro, e você me corrige aqui se eu tiver lido errado, né, em PNL, analista comportamental, terapeuta, coach, e a gente sabe que muitas pessoas, quando a gente fala dessas nomenclaturas e tudo isso, ainda tem essa questão do distanciamento, né? Mesmo com a internet aí, mesmo com tantas pessoas adoecidas, com a questão da saúde mental que a gente está vendo, mesmo falando tanto, as pessoas ainda têm essa questão, né? Você falou que muito mais os homens do que as mulheres. Sim. Mas ainda assim tem mulheres que acreditam que não vou procurar ajuda porque eu não preciso, Sim. porque é isso mesmo, é a velha história da eu sou Mulher Maravilha guerreira, Exatamente. né? Só que você fala aqui que na realidade é mal do século a ansiedade, né? Exatamente. Então não tem como você se esconder, né? Não tem. Mais cedo ou mais tarde isso vai afetar a pessoa. Mais cedo ou mais tarde, por mais que as pessoas camuflem no início, mais cedo ou mais tarde isso vai acarretar algo muito pior. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa era de muitos estímulos emocionais. Durante todo o dia a gente sofre muitos estímulos emocionais externos. E isso, querendo ou não, de forma consciente ou inconsciente, está nos afetando. Está causando preocupações, está causando ansiedade. Só que acontece, quando as pessoas não procuram ajuda, se dá por alguns motivos. Talvez a criação. Não, minha mãe falou que é assim mesmo. Ela passou por isso e não morreu, mas aí eu pergunto, precisava ter morrido? Essa é a questão, precisava ter morrido? Não é porque ela não morreu que não deveria... Às vezes ela não morreu, mas vive, né, uma vida Exato, tão... mas sobrevive, não vive, né, Débora? Sobrevive. Esse é o X da questão. É a pessoa ter a consciência, uma expansão de consciência de que se ela buscar ajuda o quanto antes, ela vai trazer uma qualidade de vida muito maior para ela e para as pessoas que estão ao redor dela. Só que as pessoas elas acabam se enganando, tentando ajudar todo mundo e não ajudando a si mesmo. E esse é o grande erro das pessoas, se deixar de lado e querer ajudar todo mundo. Só que nós não conseguimos ajudar as pessoas que a gente mais ama se nós não nos ajudarmos primeiro. Qual é o grande clichê das companhias aéreas quando a gente vai pegar o voo? Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude seu vizinho. Porque se você não estiver respirando, você não vai conseguir ajudar ninguém. Mas você acredita, Rodrigo? Agora vou eu com as minhas perguntas. Porque tem que causar aqui para vocês, mas eu sei que você com certeza vai falar, né? Será que também a pessoa não pensa em cuidar do outro porque é muito mais fácil? Porque você visualizar suas dores, você se conectar com você mesmo e se ressignificar suas questões, você olhar para você é muito mais difícil. Ótima pergunta. Não é verdade? Ótima pergunta. As pessoas, depois do meu processo, Débora, ele é um processo a curto prazo, ele tem começo, meio e fim. É um processo de 10 semanas. Em 10 semanas a pessoa precisa estar de pé. Então, relativamente, uma pessoa que vem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos sofrendo de ansiedade e depressão, 2 meses e meio é um processo, um período extremamente pequeno. Sim. Só que
As pessoas, no final do processo, elas vêm me agradecer. Obrigado, Rodrigo. Se não fosse por você, eu não teria conseguido. E aí eu digo, não, foi você que entrou em ação. Ótimo. Foi você que entrou em ação. Quando eu te dei o direcionamento, foi você que precisou fazer e pagou o preço. Ou seja, foi você que precisou sair da zona de conforto, não doeu em mim. Doeu em você. Então os parabéns não é para mim. Os parabéns é para você que decidiu entrar em ação. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque sim, você tem razão, Débora. É muito mais fácil a gente querer cuidar dos outros do que da gente mesmo. Porque se eu falo, Débora, faz isso, faz aquilo. Por mais que a Débora entre em ação, ela vai ter um resultado, mas não doeu em mim. Doeu na Débora. Agora, quando eu tenho que entrar em ação no mesmo direcionamento que eu dei para a Débora, vai doer em mim. E é essa dor que as pessoas não querem passar. O nosso cérebro, ele foge das dores. Ele corre da dor, ele não gosta de gastar energia. Então, por isso que quando nós entendemos que vai doer alguma coisa, que vai doer, que vai mexer em algo desconfortável, a gente sente medo. E o medo nos afasta do próximo nível. Ótimo. Você fala algumas questões aqui e eu não gostaria de trazer tudo, porque a ideia aqui é só um spoiler para a gente não trazer o livro completo, porque você vai adquirir teu livro. Então, depois você vai ter o contato aqui também do nosso autor, do nosso escritor, para você adquirir o teu livro. Se você estiver vendo esse conteúdo no nosso canal da Editora Chave Mestra, você também vai visualizar também o contato da editora e do nosso escritor. Então, você vai lá adquirir teu livro, porque ele deixa um manual praticamente aqui, com passo a passo, explicando essa questão da expectativa e a ansiedade. Então, eu vou trazer só um spoiler aqui. E você fala sobre a questão de identificar o perigo. Sim. Eu achei isso bem interessante, porque chama a atenção, porque a gente é capaz de detectar. Exatamente. Mas quando que a gente é capaz? Todos nós somos capazes ou não? A gente tem que ter um nível de consciência ou só com um terapeuta? Como que é isso? Quais os sintomas? O que acontece? Todos nós temos essa capacidade de identificar o perigo. Todos nós. Nós nascemos para identificar perigos. Então, se por acaso você está vindo numa rua escura, sozinha, e na tua frente, a alguns metros, você identifica um homem com uma faca na mão, o teu corpo vai estar totalmente preparado, ele vai te preparar para você ou lutar ou você fugir. Ótimo. Ou seja, você identificou o perigo. O que acontece? Todos nós identificamos o perigo, porém, quem passa para o próximo nível é que desencadeia a ansiedade. É quando você passa para o próximo nível, é quando você pega esse perigo e catastrofiza esse perigo. Foi essa a expressão que eu usei no próprio livro. Quando você faz desse perigo uma catástrofe. Porque quando você sabe trabalhar dentro desse perigo, você monta um plano de ação para combater aquele perigo. Então, por exemplo, é o que eu cito no próprio livro. Qual é o perigo? É que o seu filho pode ir para a escola e pode cair e se machucar. Ótimo. O que um ansioso... Qual é a característica de um ansioso? É que o seu filho vai cair, vai quebrar a perna e ter uma fratura exposta. Ou seja, você pega... A dimensão Exato, é maior, você aumenta aquilo, como se fosse realmente uma catástrofe. Qual é o perigo? O que pode? Você identifica o perigo. Um avião, ele pode cair, a probabilidade é menor, mas o avião pode cair. Mas o que um ansioso faz? Ele vai cair comigo dentro. Ou vai cair com alguém que eu amo. Entende? Então, quando passa esse próximo nível, o perigo todos nós identificamos, mas quando passa esse próximo nível, é que começa a desencadear a ansiedade na pessoa. Eu fui parar para tomar água aqui, tá vendo? Peraí. Vamos continuando. Mas o que ele escreve é exatamente isso, e eu pensando aqui, por exemplo, você falou, é o menos possível, que seria do avião, por exemplo. A gente sabe que os maiores acidentes não são com o avião. Exatamente. Por mais que aconteça que seja o acidente que aí morre, as pessoas morrem, né, os tripulantes e tudo mais, toda a tripulação, mas os maiores acidentes são no solo. Exatamente. Né? São de veículos, motos, mas a pessoa sempre, não, avião para mim, então ela aumenta isso. Exatamente, né? Ela aumenta. Mas como que para você tem esse trabalho? Porque a gente sabe que tem um nível da ansiedade em que a gente está ali, né? Não tendo tantas questões, não sei se vocês falam como psicossomáticas, da ansiedade, trazer outras dores, trazer doenças mesmo físicas.
Ou já é o extremo que eu preciso de ajuda? Como você lida com isso? Como você trabalha com essas pessoas? Para também ela pontuar, né? O que é já uma ansiedade que dá para começar o tratamento, a outra que não, realmente é medicamentoso, é uma questão que a pessoa, de jeito nenhum, ela entra num avião. Sim, quando a pessoa realmente ela paralisa, aí nós precisamos tomar outras medidas. Mas geralmente eu confesso, Débora, que eu sou contra medicamento. Tanto ansiedade quanto depressão. E aí pode ser, eu não sei se eu posso até entrar nesse assunto polêmico, porque Fique à vontade, os só médicos, pense tudo. Pense no que vai falar, mas fique à vontade. os médicos estão muito acostumados a não querer entender a raiz do problema das pessoas. Ótimo. Eles tratam só os sintomas. Então, e eu não estou generalizando, tá, gente? Não são todos os médicos. Uhum. Mas se chega a Débora lá num consultório, eu tenho crises de ansiedade. Geralmente o médico não vai querer saber o porquê que você tem crise de ansiedade. Ele vai te dar esse remédio aqui para ansiedade, esse remédio aqui, você toma assim, assim, assado. Chega lá com depressão, a mesma coisa. Por que você está deprimido? Não é feito essa pergunta. E acaba causando outros problemas, trazendo outras Exatamente, questões. uma dependência. Então eu sou contra remédio. Então tudo que eu posso fazer para Ótimo. tirar as pessoas do medicamento, eu tiro. É claro, como eu falei para você, a sua pergunta foi em que momento você acha que precisa de um tratamento mais severo ou não. Quando a pessoa realmente ela não quer, ela não está disposta a passar por aquela dor que a gente acabou de falar. Ótimo. Por quê? Porque o meu processo, ele dói, Débora. Porque são ferramentas, eu uso ferramentas de forte impacto emocional. Então, na primeira sessão que eu começo com a pessoa, eu pergunto: vai doer? Você está disposta a passar pela dor? Rodrigo, eu estou, porque eu preciso superar esse medo de avião, por exemplo. Eu preciso. Então, se a pessoa está disposta, ela vai conseguir sem uso nenhum de medicamento. Por quê? Porque ela está disposta a fazer o que precisa ser feito. Agora, por mais que a pessoa paralise, aquilo está impactando a vida dela, está impactando a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se ela não estiver disposta, aí eu não consigo ajudar. Aí precisa de algum outro tipo de tratamento que eu não consigo ajudar, sabe? E olha que trabalho lindo, gente, que eu refletindo aqui, né, pelo que você está falando, eu pensei que a tua resposta seria outra. Eu falo que vocês me surpreendem. Agora pode beber sua água, que você vai falar bastante ainda. Porque eu achei que você ia falar que não atenderia só se fossem casos psiquiátricos, que um psicanalista, ou enfim, alguém que precisa. Não é o psicanalista, né? É o psiquiatra que, né, que passa a medicação. Mas não, você entrou numa resposta que eu achei lindo isso. Eu só não trato aquele que não quer ser tratado. Exato, Para exatamente. você ver que muita gente, não são poucos, porque eu acompanho muita gente de bastidores aqui, eu entrevisto muita gente, eu lido muito com o público, me conecto com pessoas, e elas mascaram mesmo, porque é muito mais rápido, muito mais prático para a visão delas, né? Porque tem tudo uma consequência. Exato, Então eu vou mascarar, eu vou medicar, eu vou ser quem eu não sou e tá tudo bem e as pessoas vão me aceitar também. exatamente, E ela tá sofrendo por dentro. Então ela não conseguiu parar aquilo que você falou, os 2 meses, que seja um ano. Gente, é uma vida que você vai parar em um ano e vai tratar e vai exato. curar e vai pro próximo passo. Isso não quer dizer que não vão vir outros problemas, outras questões, Sim, né? sim, com Mas certeza. aquela foi resolvida, né? Exatamente, E é a exatamente. dificuldade. Você, escrevendo o teu livro, agora vamos pro livro, porque senão, gente, a gente faz também uma consulta aqui, viu? Eu, José, toda a nossa equipe, a gente aproveita que quando os escritores têm conteúdo aqui, a gente vem, me pergunta, porque a minha pergunta pode ser a sua, então a gente já faz uma consulta com eles. Mas trazendo um pouco pro livro, já está dentro do livro, mas trazendo quando você escreveu, o que, que você pensou na hora de impactar? Quando você recebeu o convite da editora, como foi para você? Você já tinha, eu vou escrever sobre isso? Como foi? Conta um pouco pra gente como foi para você. Todos os meus tratamentos eu explico para as pessoas o que é ansiedade e o que não é ansiedade. Porque a maioria das pessoas elas generalizam. Ah, eu estou ansioso por tal coisa. Por exemplo, eu estava ansioso para vir aqui gravar esse podcast com você.
Não, eu não estava ansioso, eu estava com uma expectativa positiva, porque a ansiedade é algo negativo. Ótimo. Então ansiedade é quando eu penso que algo ruim vai acontecer. Então quando eu falo sobre o podcast, eu não estava ansioso porque eu não estava esperando que algo ruim acontecesse. Ótimo. Então eu já faço essa separação. Dentro das minhas consultas, eu também explico as raízes da ansiedade. Porque as pessoas chegam lá, eu acho que você já ouviu a seguinte frase: ansiedade é excesso de futuro, Sim. depressão é excesso de passado. Eu não vou dizer que essa frase está errada, mas não está totalmente correta. Por quê? Porque a ansiedade das pessoas, ela não está relacionada a um excesso do futuro. Ela quer se preocupar com várias coisas que está relacionado ao futuro, mas esse medo que causa ansiedade está relacionado ao passado. Então eu explico exatamente isso dentro dos meus processos terapêuticos. E quando a pessoa ouve isso, parece que a expansão de consciência dela é de uma forma absurda, que muitas fichas caíram, agora eu entendo muita coisa. E quando eu recebi esse convite da chave mestra, eu pensei, bom, eu posso alcançar um X de pessoas, atendendo individualmente, atendendo através de grupos, atendendo através de palestras. Mas escrevendo um livro, isso não tem limite. Então, eu agradeço a oportunidade da chave mestra, agradeço a Deus também Sim. por ter me dado essa oportunidade. Eu sou cristão, então tudo que eu faço dentro das minhas consultas também é direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E quando eu recebi esse convite, eu pensei, é esse tema. É esse tema porque cada vez que eu explico para as pessoas de forma individual, é como se virasse uma chave na cabeça, na mente delas, sabe? Então eu pensei, se eu colocar isso dentro de um livro, eu vou alcançar muito mais pessoas. E foi por isso que eu decidi falar sobre esse tema específico. E perpetua, né? A gente deixa Exato. ali, eu compartilho com você também sou cristã, José, e nós acreditamos muito que tudo tem um propósito, né? É um propósito não só na sua vida, mas na vida de Exato. muitas pessoas. Porque é por ele e para ele, né? Não é Exatamente. para nós. Então, todo o estudo que a gente tem, toda a bagagem que você com certeza tem, é para que outras vidas sejam impactadas. Então, é Exatamente. um livro que conta a tua história, o teu know-how ali, toda a tua experiência, mas impactando muitas vidas, né? Isso é Exatamente. muito, muito Esse é lindo. Não sei se maravilhoso. PNL existe que a gente se arrepia, mas eu me arrepiei. Mas a gente traz aqui muitos escritores falando de suas vidas e de propósito. Eu acredito que é isso, né? Um livro, um material, todo o conteúdo que a gente tem na vida, a Sim. gente passando para atingindo outras pessoas, E eu, já é e eu especial. sinto, Débora, que eu estou dentro do meu propósito. Porque eu entendo que propósito é aquilo que você faz, mesmo recebendo uma recompensa financeira, mas você faria mesmo que fosse de graça. E hoje eu atendo pessoas gratuitamente, pessoas que não têm realmente condições, eu atendo. Ótimo. Então, quando a gente fala de propósito, o resumo de propósito para mim é isso. Você recebe uma recompensa financeira porque você precisa. Só que se precisasse fazer de graça, você faria. Esse é o Ótimo. X da questão. Então hoje, graças a Deus, eu entendo que hoje eu estou dentro do meu propósito, cumprindo a Ótimo. minha missão. E eu já vou, né? A gente tá quase aí finalizando o nosso programa, nosso podcast, mas ainda tem muito material aqui, viu? Tem muita pergunta. Eu quero agora entrar um pouquinho. Quando você escreveu e você pensou, não, todo o meu conteúdo, quem vai impactar, você trouxe também esse no seu capítulo um pouquinho do que você vivenciou? Porque aqui a gente está falando com o Rodrigo de Freitas, profissional também, que Sim. fala sobre ansiedade, que fala desses temas principais, depressão. Mas você chegou a vivenciar algum tipo de situação, Rodrigo, ou não? Não, eu nunca passei por isso, mas enfrentei na família, amigos. E Uhum. como que foi para você? Eu nunca tive depressão, não tenho ansiedade, mas eu tinha muita baixa autoestima. E quando nós temos esse sentimento de baixa autoestima, nós tomamos decisões erradas. E eu tomei muitas decisões erradas, inclusive dentro do meu casamento, de querer cobrar da minha esposa algo que não era ela que tinha que me dar. Então isso é uma busca incansável. E aí eu cobrava dela, cobrava dela, cobrava dela, mas por mais que ela entregasse tudo que eu precisava, ainda assim não era suficiente. Por quê? Porque era algo dentro de mim. Não é algo externo, é algo interno.
Então, eu passei por um período de baixa autoestima. E foi nesse momento que eu pensei, eu preciso me reencontrar. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Foi aí que eu busquei ajuda, me levantei, graças a Deus, e daí então eu decidi ajudar outras pessoas com esse mesmo problema. E aí, dentro da inteligência emocional, eu fui buscando, as pessoas foram me procurando e com esse assunto específico, como traumas, como baixa autoestima, como ansiedade, como depressão, e eu fui aos poucos conseguindo ajudar essas pessoas. E eu pensei, gente, eu preciso expandir isso cada vez mais. Então as pessoas estão precisando disso. Então eu Isso. confesso para você, Débora, que esse tema eu escolhi pela necessidade que eu vejo nas pessoas, a quantidade de pessoas sofrendo desse mal, de depressão, ansiedade, de traumas, de herança comportamental. Às vezes nós repetimos coisas dos nossos pais que nós não gostávamos que eles faziam conosco, mas mesmo assim nós repetimos nos nossos filhos, herança comportamental, eu vejo muito isso. Então, por causa da necessidade, eu acabei escolhendo esse tema, esse nicho específico, sabe? E comecei a aprimorar, a me aprofundar cada vez mais nisso, né? Foi tendo ferramentas, né? E aí você foi Exatamente, descobrindo dentro dessa sua autodescoberta e exatamente, autoconhecimento que poderia, olha, a gente começa a identificar, né? Quando a gente se aprofunda nos estudos, no conhecimento, a gente identifica pessoas que, poxa, eu posso ajudar, eu posso fazer exatamente. isso. Eu costumo dizer que o mal ele é repetitivo, Débora. Às vezes as pessoas falam pra mim algo e aí eu falo, é por causa disso, disso, e aquilo. Tu não viveu isso? Aí ela, meu Deus, é verdade. Como é que tu sabe? Porque eu não sou vidente, é porque o mal ele é repetitivo. Exato. Depois de muitos atendimentos falando sobre a mesma coisa, a gente consegue definir um padrão de comportamento das pessoas e consequências negativas desse padrão. Então, depois de ouvir muitas pessoas, a gente identifica um padrão e já consegue direcionar ela para a solução. E é justamente por isso que o protocolo que eu desenvolvi, inclusive, não sei se eu posso, está em processo Pode. final de elaboração. Eu vou fazer um lançamento de um produto focado exclusivamente para ansiedade. Nos próximos dias, eu estou finalizando a gravação das aulas e tudo mais, que conta o passo a passo de como você vencer a ansiedade na prática. Nada de tratar os sintomas, mas resolver realmente a ansiedade na Ótimo. prática. Inclusive, eu tirei conteúdo desse livro e coloquei dentro das aulas de forma muito mais detalhada, sabe? Então, eu consegui identificar esse padrão e aí, depois de identificar esse padrão negativo nas pessoas, ficou muito mais fácil de direcioná-las, ela. E aí você me perguntou se eu vivenciei algo nesse sentido em alguém. Sim, na minha esposa. Lisa, eu não sei se eu posso continuar, eu não sei se a gente Pode, ainda tem tempo. José, aqui o pode. podcast é seu. Se o Então José tá. falar que não pode, a gente A fala que gente, pode. então tá, Tô então brincando, tá, tem tempo ainda. então tá. O que eu falo no livro é justamente isso. A ansiedade ele é um medo. Só que esse medo é originado aonde? As pessoas acham que é medo do futuro, não é medo do futuro. Esse medo do futuro está totalmente relacionado a um evento do seu passado. A neurocientista Lisa Feldman, ela diz que cada vez que a gente precisa tomar uma decisão no presente, a nossa mente ela vai em milésimos de segundo até o passado e busca lá no passado uma história semelhante para dar sentido àquela decisão que a Débora precisa tomar no presente. Então, se a Débora precisa tomar uma decisão de abrir uma empresa, preciso tomar uma decisão, vou abrir uma empresa ou não vou? A tua mente, em milésimos de segundo, vai até o passado e busca uma história semelhante lá. Se você tem alguém na família que já abriu uma empresa e faliu, a tua decisão, se for sim, é sim baseado no medo do futuro. Ou seja, alguém já faliu. Será que eu abro? Será que eu não abro? Se a tua decisão for não, também vai ser baseado numa dor do seu passado. Ah, Rodrigo, mas eu não vi, mas eu vivi. Mais uma explicação. Então, todas as nossas decisões elas são baseadas em eventos do seu passado. Eu atendi recentemente uma mulher que chegou para mim e falou assim, Débora,
Rodrigo, eu tenho crise de ansiedade cada vez que um homem se aproxima de mim. Só que não é aquela cantada barata, numa balada, não é cordialidade. O cara é educado, ele é cordial, ele é simpático, ele não avança, ele sabe conversar. Só que cada vez que eu entendo que está Que ele indo tem uma algo mais intenção, profundo, né? exatamente, algo mais profundo, tem uma intenção diferente, eu acabo tendo crise de ansiedade, começo a repelir ele, afastar, às vezes eu sou até grosseira e acabo me afastando, bloqueando ele e tudo mais. Aí eu falei, mas me conta mais sobre isso. Aí ela acrescentou, eu decidi que eu não quero me relacionar com ninguém. Porque eu botei na minha cabeça que homem é tudo igual. E desculpa a franqueza, Rodrigo. Eu falei, não tem problema. Você está aqui pra gente conversar Sim. mesmo. Mas me conta como foi a sua infância, eu perguntei para ela. Aí ela falou, eu cresci num lar onde o meu pai bebia. E quando ele bebia, ele batia em mim e batia na minha mãe. E eu presenciei muitas traições do meu pai. Muitas traições. Olha só o contexto dela. E eu também fui traída no meu primeiro casamento. E eu apanhei algumas vezes. Então agora ela precisa tomar uma decisão no presente, Débora. Dar uma nova chance amorosa para ela mesma ou não. Para dizer sim ou não, a mente dela ela vai até o passado e busca o quê? Uma história semelhante. A referência que ela tem, né? Exatamente. E essa história é uma história de dor. Baseado nessa história de dor do passado dela, a projeção dela de futuro é de medo. Então o medo e a ansiedade que ela tem do futuro dela está relacionado a uma dor do passado. Você entende que eu não posso tratar nesse sentido específico dela, nesse exemplo específico dela. Não adianta eu tratar e tentar tirar o medo dela do futuro. Não, não é que homem é tudo igual. Tem homens bons. Não é assim. Você precisa se expor, você precisa te dar uma nova chance. Eu estou tratando o presente, eu estou tratando o futuro, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso resolver na raiz do problema, o passado. Eu preciso conduzir ela para ressignificar esse passado. E a gente fez esse processo juntos, pegando esse exemplo. Nós fizemos esse processo juntos. Hoje ela está muito bem casada, tem Olha. filhos e está muito feliz. Mas por quê? Porque nós tratamos a raiz do problema no passado. E pegando isso, cada vez que a gente lembra do passado, Débora, o médico Regis Cavini trouxe um artigo científico que cada vez que a gente lembra algo do passado, nós reconstruímos aquele episódio do passado. Nós reconstruímos metabolicamente e emocionalmente. Então, se você começar a falar alguma coisa para mim agora de algo traumático do seu passado, eu tenho certeza, a sua feição vai mudar, você vai começar a suar, ou seja, o seu corpo vai se comportar como se você já estivesse vivendo novamente aquele episódio, ou de tristeza, ou de trauma, ou de frustração. O teu corpo vai responder dessa forma, porque você, ao me contar isso, você está reconstruindo emocionalmente e metabolicamente. Tem gente que muda o estado emocional, começa a ficar mais nervoso só de contar o que aconteceu. Por que eu estou te trazendo isso? Porque isso aconteceu dentro da minha casa. A minha esposa. O meu sogro faleceu há agora exatos 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E foi um forte impacto emocional, porque nós não esperávamos. Foi um acidente de moto. Ele saiu para resolver algumas coisas, falou para minha sogra que iria voltar para almoçar e acabou não voltando. Um acidente de moto onde um veículo atravessou na contramão e pegou ele de frente. Então foi forte impacto emocional. Por causa dessa informação, a minha esposa ela ficou 7 dias vomitando por causa desse impacto emocional. Em outubro do ano passado fez exatamente 1 ano que ele faleceu. Relembrar o episódio fez com que a minha esposa passasse o dia todo vomitando. Ou seja, ela reconstruiu emocionalmente e metabolicamente aquele trauma que ela viveu há 1 ano atrás, quando ela recebeu a primeira notícia. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão no presente, a nossa mente ela vai até o passado e reconstrói aquilo. Ou seja, no exemplo dessa moça, reconstruiu. Cada vez que o pai bebia, chegava em casa bêbado e batia na mãe, batia nela. Cada vez que ela presenciou a traição do pai, cada vez que ela mesma apanhou do ex-marido, reconstruía aquilo. Reconstruía como? Coração acelerado, mão suada, taquicardia,
todos sintomas de ansiedade, Débora. Mas por quê? Porque está relacionado a uma dor do passado. Isso é importantíssimo. Eu não sei se eu te cortei, se Não corta não. concluiu, mas isso é importantíssimo a gente ter, porque a gente sabe que muitas pessoas estão pregando muito o contrário, e eu já não concordava muito, porque eu já passei por depressão, já Olha só. passei por crises, muita coisa que a gente nem pode falar, que senão o YouTube corta, né? Alguns nomes. E eu falava, gente, mas eu não tô preocupada com o futuro. Olha só. Eu tô me preocupando porque foram coisas que aconteceram lá atrás que eu não quero que se repita no futuro, mas é mais com o passado. Então, olha que bom a gente tem aqui especialistas. E agora sim, a gente tá quase encerrando, mas que bom a gente tem, que ótimo, especialistas que tenham cada um seu posicionamento. Exato. Que foi o que você falou, eu posso falar aqui, eu posso estar contrariando algumas pessoas, mas e que bom, porque existe mundo para isso, para que as pessoas tenham seus posicionamentos, as suas ideias e seus estudos, com base, propriedade no que estudam. Exato. E tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, como você que está aí, mas para todo mundo existe uma ajuda, um braço, um terapeuta, um mentor. E isso que as pessoas têm que entender. De repente você não simpatiza com outra pessoa ou a crença daquela pessoa, né? O Rodrigo se posicionou aqui muito bem, não sou cristão. E isso também, claro, não tem interferência em muitas, né, dos seus trabalhos, porque uma linha é o sagrado, outra linha é a questão da PNL e tudo mais. Mas ele utiliza todas as ferramentas necessárias para os atendimentos. Exato. Para os teus... Vocês chamam de consultas, atendimentos? Como que você chama? Eu chamo de processos. Processos. Protocolos, isso. Tá. Protocolos. Então, todo esse protocolo, com certeza você tem toda uma ferramenta, tudo aquilo que você estudou. E ótimo, se você não acreditar, você tem que pelo menos acreditar em você. Exato. Que você precisa de uma transformação, que nós somos seres humanos e que cada dia a gente precisa ser melhor, a nossa melhor versão, seja qual o nome da moda que você quiser. Eu só acredito que a gente precisa parar de culpabilizar as pessoas e transferir a responsabilidade para o outro do que é nossa, né? Exatamente. A autorresponsabilidade é a chave que te coloca no próximo nível. Ótimo. E essa autorresponsabilidade é como se fosse uma maçaneta que você abre a porta por dentro. Ótimo. É por dentro, ou seja, tem que partir de dentro de você. Quando você transfere essa responsabilidade, você está transferindo o seu futuro. Exato. Porque quando eu coloco a culpa em outra pessoa, eu não mudo aquilo que eu não entendo que está errado. Então, quando eu entendo que algo está errado em mim, essa foi o ponto principal, o ponto de inflexão, Débora, que fez com que eu buscasse ajuda. Não é a minha esposa, não é o governo, não é outras pessoas, é eu. Mesmo? Eu. E foi aí que me fez levantar, foi aí que me fez mudar, e esse também é um dos pilares do meu processo, autorresponsabilidade. Eu aviso que vai doer, e aviso que você tem a sua responsabilidade, assim como eu tenho a minha. Então uma via de mão dupla. Ninguém faz nada sozinho, né? Rodrigo, eu quero te agradecer muito pela tua participação. A gente acabou passando um pouquinho, a gente finge que não passou. E eu quero te agradecer. Desculpe, José. Mas eu quero te agradecer em nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, que são os nossos sócios diretores aqui da empresa. Eles que iniciaram tudo isso aqui porque eles pensaram, não vai ficar só na nossa história. Vamos trazer muitas histórias e hoje nós somos quase 4.000 autores espalhados por todo o país, fora do país. Então, você está convidado para retornar aqui na nossa mesa de podcast quando estiver por aqui e para você trazer mais conteúdo que eu tenho certeza que tem. Falamos aí, claro, né? Passamos aí um pouquinho do livro, mas é só um spoiler pequeno, mas tem muito conteúdo. Então, você que está comigo, adquire o teu exemplar para você ter esse conhecimento de passo a passo mesmo. Então, adquire o teu livro. A gente vai colocar aqui também o Insta do Rodrigo. Deixa eu ver aqui. A gente falar junto, deixa aí você confirma. Eu sou R. Freitas, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, quer adquirir teu livro, ou quer saber mais das mentorias, ou quer uma palestra, de repente, seja qual for